Ler o texto bíblico e compreendê-lo muitas vezes passa por inverter expectativas. Inverter aquilo que a gente espera. Olá, eu sou Victor Fontana, esse aqui é o meu canal e pode ser um pouco seu também. Para isso basta que você acompanhe os vídeos todos os dias sobre Bíblia, sobre teologia, hoje mais uma vez com a Bíblia 365, fazendo um estudo devocional a partir de um dos textos que ela sugere. Essa Bíblia ela tem essa característica de sugerir 4 trechos por dia, e fazendo essas leituras todos os dias, ao longo de um ano, 365 dias, você lê a Bíblia inteirinha. E se você gostou da proposta, você pode passar na descrição, clicar no link que tem na descrição e adquirir a sua. Eu pego um desses textos, faço um estudo, é o que eu vou fazer hoje, com o livro de Números, e a gente vai ler o capítulo 26 do livro de Números, um versículo só dessa vez, que é o versículo de número 62. E a gente vai inverter aqui expectativas. Olha só. Os homens dos clãs levitas de 1 mês de idade ou mais totalizaram 23 mil. Os levitas, porém, não foram incluídos no registro dos restantes dos israelitas, pois não receberam propriedades quando a terra foi dividida. E aí você está pensando, pô, mas qual que era a minha expectativa? Nem tinha expectativa nenhuma para esse texto. Você não tinha. Mas quem estava ali naquele momento do Antigo Oriente Próximo e talvez olhasse para os povos circunvizinhos de Israel e notasse a divisão de terras proposta para as tribos de Israel aqui no livro de Números, os caras iam falar, pô, esse treco tá estranho, esse negócio tá esquisito. A tribo que é a tribo dos sacerdotes não vai receber terras. Por quê? Porque na prática comum do Antigo Oriente Próximo, sacerdotes costumavam ter terras. Não raro, eles possuíam mais terras para trabalhar do que as outras pessoas. Sacerdotes eram pessoas importantes, destacadas, socialmente elevadas na maioria das comunidades, das sociedades, dos povos circunvizinhos a Israel. E de repente você olha para o texto bíblico, para a lei de Israel, todo mundo recebe terras, cada tribo recebe terras, e esse trecho aqui do livro de Números vai descrevendo cada uma delas. E quando chega na vez dos levitas, olha só, são 23 mil, mas a gente não vai nem contar essa contagem de vocês nos registros aqui, porque vocês não receberão terras. O inverso daquilo que se espera. É essa realidade invertida. E aí você vai me perguntar, tá, Victor, mas peraí, a gente vai falar só disso, que às vezes a gente espera uma coisa e tem outra? Não, eu vou te explicar por que nesse caso aqui, essa realidade de expectativa precisa ser invertida. Se você pegar a sua Bíblia e voltar capítulos e mais capítulos atrás, de Números até Gênesis, e chegar a Gênesis capítulo 47, você vai perceber o seguinte, que José, ali no capítulo 47 de Gênesis, ele tem um plano muito interessante para fazer com que as pessoas não passem fome. Tem um período de estiagem, de seca lá, e as pessoas vão até Faraó para adquirir mantimentos. Faraó, por causa do sonho que ele teve, José interpretou, Faraó tinha mantimentos que o resto do mundo não tinha. Faraó economizou. Como diria Eduardo Andrade, meu professor de microeconomia no primeiro semestre de faculdade de economia, ele dizia que José da Bíblia foi o primeiro economista do mundo porque ele inventou o conceito de poupança. Ele falava isso de maneira mais ou menos a brincar, né? Mas de certa forma o que aconteceu foi isso mesmo. Faraó poupou, e no momento em que houve um período de maior tribulação, ele tinha os mantimentos, enquanto os outros não tinham, e José administra esses mantimentos, de modo que as pessoas oferecem dinheiro pelos mantimentos, depois oferecem as suas próprias terras quando o dinheiro acaba, e depois o seu trabalho quando eles já não têm mais terras. Isso concentra nas mãos do faraó praticamente todas as terras.
menos as terras dos sacerdotes. Os sacerdotes mantêm as terras deles no Egito. A classe sacerdotal. E uma classe sacerdotal, evidentemente, que não são sacerdotes do rei de Israel, de Yahweh, mas são sacerdotes dos deuses egípcios, da religião egípcia. Muito bem. Quando a gente olha para essa realidade de distribuição de terras aqui, o que nós temos é o contrário. Não existe a concentração das terras nas mãos de uma pessoa só. Nós temos um dispositivo legal, inclusive, lá em Levítico 25, que impede que exista concentração de terras nas mãos de uma pessoa só, porque no ano 50 ela tem que devolver para o dono original, se eventualmente ele teve que vender a terra para não passar fome, como em Gênesis 47, no ano 50 ele tem que devolver a terra, e mais do que isso, o sacerdote, que foi o único que ficou com terra lá no Egito, agora vocês vão ser diferentes. O sacerdote vai ser o único que não terá terra e será sustentado pelo restante do povo. Essa é a inversão de expectativa. Essa inversão de expectativa serve a vários propósitos. Em primeiro lugar, a classe que é valorizada por ser aquela classe que administra a espiritualidade do povo, que faz o papel de ir até Deus e conectar Deus com o povo, essa classe ela é privilegiada por fazer parte dessa espiritualidade, mas ela não é privilegiada financeiramente, ela não vai usar desse poder para exercer um status diferenciado do ponto de vista econômico sobre o restante das tribos de Israel. Pelo contrário, ela será dependente da generosidade e do cumprimento da lei por parte das outras tribos de Israel. Isso cria um mecanismo muito interessante. Se os levitas quiserem ser sustentados, eles vão ter que cobrar das outras tribos de Israel, não que os coloquem num patamar diferente do resto das pessoas, mas que cumpram a lei. Se você quiser ser sustentado, você vai ter que cobrar do povo de Israel que cumpra a lei, que dê o dízimo, que sustente de alguma maneira uma classe sacerdotal que não possui terras, de forma que essa tribo inteira o tempo todo vai sobreviver da manutenção de uma espiritualidade saudável em Israel. A lógica, ela é mais ou menos essa daí. Evidentemente, ao longo da história de Israel, nem sempre isso acontece. Você vai ver, ao longo da história de Israel, inclusive, levitas com terras, e com terras permanentes. Você vai ver, muitas vezes, o próprio povo desobedecendo a lei, independentemente dessas questões, mas o que está sendo projetado ali é para inverter a expectativa de quem olha, porque o povo de Israel ele é nutrido para ser um povo distinto daqueles povos que o circundam, inclusive com uma lei que seja mais justa e desejável. E nesse aspecto, a lei mais justa e desejável impede que aquele que detém a espiritualidade exerça controle financeiro sobre a vida das pessoas. Deveria ser uma lição para nós e para as nossas igrejas hoje. Por que quem clama para si o controle de uma espiritualidade que foi dada a todos por Cristo, que é o verdadeiro sumo sacerdote, porque justamente esses muitas vezes manipulam o povo para deter um determinado tipo de controle financeiro sobre a vida deles. Na verdade, estes deveriam ser os últimos a falar em finanças. É claro, existe um papel de ensino a respeito de generosidade e do que a Bíblia diz a respeito do dinheiro. Isso é uma coisa. Agora, utilizar desse status de educador para que exista um privilégio financeiro, este é um problema monumental, tá certo? E esse era o meu recado para hoje. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, compartilha ele bastante, tá bom?
Eu vou ficando por aqui e até a próxima.